Olá pessoal, Camus Soviético. Acredito que vocês, pelo menos uma vez na vida, já ouviram aquela historinha de que os americanos só jogaram as duas bombas, né, Hiroshima e Nagasaki, para fazer com que o Japão aceitasse os termos da rendição, né, para que fosse quebrado o orgulho japonês e os japoneses se submetessem à rendição, né, e que também a bomba acelerou, né, o final da guerra, né, e evitou uma invasão em larga escala no território japonês, né? Território continental do Japão, né? Evitando assim milhares e milhares de mortes, de civis japoneses, né? O que é uma piada, pessoal, porque historicamente os americanos nunca se importaram com civis, né? A não ser os deles, né? Mas dos outros, eles estão cagando e andando, né? Você vê aí Vietnã, você vê Coreia, né? Guerra da Coreia, então é para provar isso, né? Obviamente que isso é uma passada de pano monstra, né? Esses discursos para um dos maiores crimes do século XX, né? Que foi o bombardeamento da cidade de Hiroshima e Nagasaki, né? Uma cidade que basicamente só tinha civis, né? Eles atacaram para testar as bombas, né? Essa aqui é a verdade, né? E na verdade, pessoal, isso não fez o Japão se render, né? Na verdade, o conselho, na verdade, né, superior de guerra japonês, nem sabia o que tinha ocorrido nessas cidades, né? Eles só foram saber pelo menos 2 dias depois dos ocorridos, né? E na verdade a rendição japonesa tem nome, né? E ela se chama Operação Tempestade de Agosto, né? Operação feita pela União Soviética em 1945, né? Que foi a declaração de guerra da União Soviética em agosto de 1945, né? E com a invasão da Manchúria, né? Já fazia muito tempo, né, que os americanos, digamos assim, namoravam, né, os soviéticos para eles atacarem os japoneses, né? Obviamente que a guerra que a União Soviética tinha era na Europa, né? Eles já tinham tido guerras com o Japão desde 1904, né? E depois da Batalha de Khalkhin Gol, né, lá na Mongólia, né, onde os japoneses levaram um pau, né, sobre a batuta do Marechal Zhukov, né, e foi firmado um acordo, né, um acordo que vencia exatamente em agosto, né, um acordo de 5 anos, eles não deveriam se atacar, né, e a Operação Tempestade de Agosto, né, foi muito requisitada, né, esse pedido foi muito requisitado por Roosevelt em Alta e na Conferência de Potsdam, né, na Conferência de Potsdam, quando já era o Truman lá, né, inclusive o Truman vai falar para Stalin que ele já tinha uma bomba atômica, né, o Truman sabia, né, da profundidade da espionagem soviética, né, em Los Alamos, né, no projeto Manhattan, e sabia que não tinha mais por que esconder aquela operação, aliás, aquela a nova arma, né? Então vai contar Stalin, eles já tinham desenvolvido a bomba. Só que eles eles só produziram 3 bombas, né? Uma eles testaram, né, no deserto do Novo México, e as duas eles iam jogar, mas não sabiam se ia acabar com o Japão, né? O Japão já estava bem acostumado a bombardeios, né? Grandes bombardeios, né? Tanto que isso vai explicar, né, porque que o Japão demorou, né, pelo menos 2 dias para entender que foi uma bomba atômica, que foi um ataque nuclear, né? Porque eles imaginavam que tinha sido um ataque comum, né? E depois eles nem sabiam o que era bomba atômica, né? Então a Truman vai contar a Stalin, né? Mas vai dizer uma preocupação que ele tinha, né? Que era que os Estados Unidos, com essas duas bombas, não iriam colocar o Japão de joelhos e eles não tinham, né, pelo menos a curto prazo, né, mais bombas, né? Afinal era uma tecnologia novíssima e tinha que ser investido muito dinheiro, né? E a economia americana já vinha cambaleando ali, né?
E era necessário não só invadir, né, o Japão, né, mas a Manchúria, né? E na Manchúria era onde tinha o grosso das forças do Japão, né? O grosso das forças do Japão ficava ali na Manchúria. Eles mantinham ali aproximadamente 1 milhão de soldados na Manchúria. Então, não ia dar muita coisa, né? Só invadir o Japão, né? Era necessário invadir a China e o território da Manchúria para vencer a guerra, né? Para fazer com que o Japão se rendesse, né? Afinal, a Manchúria ainda tinha, né, muitas matérias-primas, né? Era ali onde historicamente eles sempre sugaram, né, a China, ali na Manchúria, né? E, né, obviamente, né, eles não queriam entrar lá, né? Porque ia ser um banho de sangue, né? Diferente do Japão, né, que só tinha basicamente civis lá naquele momento da guerra. A Manchúria era diferente. A Manchúria você tinha os soldados do governo fantoche lá de Manchukuo, você tinha lá o soldado do exército imperial japonês, enfim. Você tinha várias tropas lá. Então ia ser um banho de sangue da porra se os americanos entrassem lá. E, obviamente, a opinião pública americana, que já estava puta com as baixas, né? Naquelas campanhas de Guadalcanal, Iwo Jima, né? Enfim, aquelas campanhas lá com os aviadores, né, para destruir as frotas japonesas, como foi no caso da Batalha das Marianas, não iria apoiar uma invasão da Manchúria, né, porque iria morrer muita gente naquela invasão, né? E eles sabiam que lá ia ser osso duro, né? E, historicamente, os americanos sempre correram quando as coisas ficaram pretas, digamos assim, né? As coisas ficaram meio acinzentadas, né? Meio cheia de fumaça, né? Você vê que eles não entraram em Berlim, né? Eles não entraram em Berlim, né? Chegaram próximo ali, as portas de Berlim, mas não entraram porque sabiam que a briga ia ser pesada, né? Ia ser muito pesada e eles não queriam, né? Perder mais soldados, né? Então, eles sabiam que era necessário um ataque na Manchúria. E a União Soviética viu nisso também uma oportunidade de acabar com um problema, né, de vários anos, tá bom? Então a União Soviética, né, Stalin vai pedir aproximadamente aí um mês, né, para organizar o exército, né? O exército tinha acabado de sair de Berlim e ele pediu aí aproximadamente um mês para reorganizar as suas forças, né? O ataque ocorreu no mês de agosto, né? Me engano aí 9 de agosto, né, se não me engano. E foi um ataque, enfim, destruidor, né? Os soviéticos entraram, né, como um verdadeiro rolo compressor, né, lá, né? Reconquistaram, né, as terras anteriormente perdidas, né, em outras guerras, né, como o Port Arthur, né, aquelas batalhas ainda do tempo do czar, né, aquelas terras, né, melhor dizendo, ainda do tempo do czar, né, e conquistaram rapidamente, né, em semanas, a Manchúria, né. Invadiram com mais de 1 milhão, né, de soldados, né, contra os quase 1 milhão, né, 1 milhão e pouco, né, de soldados japoneses, né. Foi uma vitória, enfim, destruidora, arrasadora, né, que colocou o Japão de joelhos, né. Esse foi o verdadeiro motivo do Japão ter se rendido. O Japão tensionava continuar a guerra contra os Estados Unidos. Sabia da existência, o Conselho Superior de Guerra sabia da existência da bomba atômica, né? Um tempo depois eles concluíram isso, né? Mas o imperador só foi se render, o Conselho Superior de Guerra só foi se render quando souberam da declaração de guerra contra a declaração de guerra soviética contra o Japão. Porque não tinha mais como resistir a duas potências, né, invadindo uma do norte e outra pelo sul, né, uma por cima e outra por baixo, né? Não tinha como resistir a duas potências, como no caso era a União Soviética e Estados Unidos, né, invadindo simultaneamente o território, né?
Então o Conselho Superior de Guerra vai, né, relatar essa situação ao imperador. O imperador vê que não tem mais saída e assina, né, aceita os termos da rendição americana, né? O maior medo deles, na verdade, né, era com que os soviéticos, né, passassem das Ilhas Kuril, né, e chegassem até o arquipélago de Hokkaido, né? Esse arquipélago aí que o Kim Jong-un fica atirando mísseis direto, né? Então, um arquipélago bem importante, né? Aliás, uma ilha bem importante do arquipélago japonês, né? E os soviéticos chegaram até as Ilhas Kuril, que ainda são de posse da Rússia hoje, né? E é motivo de grande desconforto diplomático, né? Entre os dois países, né? Motivo pelo qual não houve nenhuma declaração oficial de paz, né? Porque o Japão ainda quer essas Ilhas Kuril e a Rússia não abre mão, né? E não deve abrir mão mesmo, né? O Japão foi muito cuzão, né? Século XX. E tem que aprender, né? Tem que aprender aí sem essas ilhas, né? Então os soviéticos vão invadindo, né? Eles saem da Manchúria, né? E vêm como um rolo compressor e chegam até as Ilhas Kuril, né? Então o medo, né, dos japoneses era que os soviéticos passassem essas Ilhas Kuril, entrassem no território do Japão mesmo, né? E dominasse o país, né? E acabando com aquela monarquia de bosta deles. O maior medo deles era esse, né? Então eles sabiam que era muito melhor se render aos americanos. Porque pelo menos os americanos iam manter toda aquela putaria da realeza, né? Que historicamente sempre teve ali no Japão, né? Tem negócio de Lorde, não sei o que, o cacete, né? Então eles sabiam que se os soviéticos entrassem, né, no Japão, a primeira coisa que os soviéticos iam fazer é acabar com aquela casa imperial, né? E enforcar aquele Hirohito, né? Que deveria ter sido feito isso, né? É tanto que uma das maiores preocupações, olha só o que os caras se preocuparam, né? Pra você ver se esses caras não merecia mesmo ser enforcado, né? A primeira preocupação, né, dos japoneses, né, do governo japonês e dos americanos foi como seria dali para frente, né, depois da rendição, né, a vida da casa imperial. Ou seja, você tinha milhões de mortos, milhões de pessoas passando fome, né, um país devastado, né, por bombardeios, né, com 2 ataques atômicos nas costas. E os caras foram discutir, os caras foram pensar, a primeira coisa que eles foram pensar era como iria viver, né, como iria permanecer, né, como eles fariam para que aquela casa real permanecesse, né? Absurdo, né? Absurdo, mas, enfim, não é de se admirar, né? Os Estados Unidos ainda pensou em ver se punir o Hirohito e tal, mas vocês sabem, né? Com eles sempre dá pra ter um jeitinho, né? Dá pra chegar aí num consenso aí, né? Consenso aí financeiro, né? Mais precisamente, né? Sempre dá pra dar um jeito, né? E eles não enforcam, né? Não fazem nada contra a monarquia japonesa, né? Que essa sim foi que jogou o Japão na guerra, né? O Hirohito foi um criminoso, entendeu? Ele sabia disso também, né? Tinha consciência pesada, né? Tanto que nos últimos dias ele vai falar coisas e vai escrever várias cartas se perguntando, né? Com várias dúvidas se foi ele ou não que organizou, né? A guerra contra os Estados Unidos, né? Enfim, ele vai morrer com a consciência pesada, né? Porque de fato ele foi um criminoso. Ele foi quem jogou o Japão numa guerra que o Japão não poderia vencer, né? Obviamente teve a sacanagem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos bombardearam o Japão com sanções, mas os japoneses também eram cuzões, né? Eram cuzões. Então, esse foi o verdadeiro motivo da rendição japonesa. Não foi bomba atômica, não foi porra nenhuma. Até porque os caras não sabiam o que era isso. Só vieram saber com vários dias depois, né? O que fez os japoneses se renderem foi a Operação
Tempestade de Agosto. Então, pessoal, esse era o vídeo. Curta, compartilha e vamos à luta.